live, não é? Então partilha a live neste momento para 30 pessoas. Partilha a live para 30 amigos. Partilha a live para 30 grupos, 30 parentes, 30 pessoal da tua zona, do teu grupo. Então, muito bem. E assim, vocês também podem mandar mensagens para darmos a conhecer se as condições de som, de luz, de qualidade da imagem estão perfeitas ou não estão. Portanto, manda a imagem para a nossa produção e dá a conhecer se está tudo na perfeição para a gente poder falar. Portanto, faça aí o seu comentário, envia para a nossa produção para eles poderem saber se você está a receber todo este conteúdo em perfeitas condições, está bem? Faça isso. Então escreva aí e diz alguma coisa sobre isso. Bom, caros amigos, então nós vamos agora agradecer ao Senhor para mais esta oportunidade que temos de estar aqui para evocar e também celebrar essa grande luz que está a caminho deste país, para que todas as trevas possam ser dissipadas, para que Deus, mais uma vez, prove que Ele é Deus e que vai fazer esta nação uma das maiores nações do mundo. Amém. Bom, caros amigos, então hoje nós vamos ter aqui vários temas. Já há muito tempo que não fazíamos a live, estava a ver vários comentários a serem feitos aí. Então, quando é que voltamos a ter a live VM7? Então, está aqui. Hoje temos esta live para falarmos de alguns temas importantes. Deixa-me fazer a recapitulação. O que é que vamos falar hoje? Primeiro, vamos falar sobre a questão da proposta do partido Anamola, sobre as ideias que a Anamola tem e as ideias recolhidas junto à população sobre o que tipo de reformas é que o país está a precisar nas várias áreas. Este é o primeiro tema. O segundo tema que nós ainda vamos abordar hoje, vamos falar um bocadinho sobre esta crise que o país está a passar, a chamada crise das divisas, crise de dólares, se tu quiseres termo mais simples, crise de dólares, crise de rendas, crise de divisas, que está a afetar muito a economia nacional. Também vamos falar ainda neste programa, vamos falar um bocadinho também sobre a questão da chamada revisão da lei do IVA, do IRPS, do IRPC, e que as pessoas estão preocupadas agora com a questão do IVA nos serviços digitais, portanto, nos serviços M-Pesa, M-Cash e Emola. Vamos falar um bocadinho disso, mas também ainda hoje falaremos um bocado sobre o recrudescimento da situação da insegurança em Moçambique, sobretudo no Teatro de Guerra do Norte, que temos tentáculos do terrorismo ou da insurgência que agora passa para Nampula, e a questão do distrito de Memba, que é uma das situações humanitárias mais preocupantes, mais dramáticas que estamos a viver neste momento. E também, não te esqueças, lá para o fim, tenho uma surpresa, uma grande surpresa para si, no fim do programa, que vamos apresentar duas grandes surpresas. Mas para você ver essas surpresas, você tem que estar ligado a este canal. Você tem que estar em direto, você tem que estar conectado. E aquele que neste momento não estiver conectado, e for alguém das tuas relações, por favor, manda o link, porque hoje temos duas grandes surpresas lá para o fim da nossa live, que vai ser algo estrondoso, impactante, que vais ficar realmente chocado positivamente. Então, caríssimos, hoje vamos começar com o nosso primeiro tema. Vamos falar um bocadinho sobre as reformas. E, portanto, nós, entanto que o Partido Anamola submetemos à Comissão Técnica para a Operacionalização do Diálogo Político Inclusivo, nós submetemos um documento. Deixa ver aqui, se vocês me permitirem, assim muito rapidamente. É um documento um pouco volumoso, não é? Temos aqui este documento um bocado volumoso, mas vale a pena, porque foi um trabalho apurado. Este documento é extremamente interessante, porque ele traz aqui, se vocês puderem aqui, também a produção pode ver. Portanto, este é aquele documento que nós submetemos. Só quero mostrar aqui as instituições visadas, né? Portanto, nós submetemos para variadíssimas instituições, penso que são cerca de 16 ou 18 instituições que receberam o nosso documento
Isto realmente é 433 páginas. É realmente uma coisa, quase uma loucura. Mas é isso, o país está a precisar mesmo de revisões de loucura mesmo. Então, temos aqui as várias instituições que receberam já o documento, para além da própria COT, que recebeu o documento via e-mail, e penso que ainda durante esta semana, se for possível, ou até segunda-feira, o documento físico também vai chegar à COT. Portanto, vou colocar isto aqui e voltamos aqui à nossa conversa. Bom, o que é que nós temos aqui neste documento? Portanto, são 433 páginas e nós gostaríamos que houvesse debate sobre isto. Infelizmente, nós submetemos a proposta, vemos que não está a haver assim muito debate sobre a matéria, mas nós gostaríamos, e penso que o documento de produção está partilhado com o público, né? O documento está partilhado, portanto, está nas redes sociais, portanto, na verdade, parece volumoso, mas este documento representa 6 iniciativas legislativas, portanto, são 6 iniciativas legislativas que compõem este documento. A primeira iniciativa tem a ver com a revisão da Constituição da República. A segunda iniciativa tem a ver com a revisão da lei eleitoral. A terceira tem a ver com a revisão da lei das autarquias locais. A quarta tem a ver com a revisão do funcionamento das autarquias locais. E a quinta iniciativa está focalizada na questão da reforma do sistema de justiça, e vamos entrar agora um pouco nos detalhes sobre essa matéria. Vamos falar um bocadinho agora sobre a revisão da Constituição da República. Quais são as partes fundamentais que na nossa proposta vêm sobre a revisão da Constituição da República? A primeira coisa que nós temos em relação à revisão da Constituição tem a ver com o sistema político que nós adotamos em Moçambique. Portanto, nós defendemos que temos que ter um sistema político, digamos, semipresidencialista. O que isso representa? Isso significa que o Presidente da República ele é eleito de forma direta, mas o Primeiro-Ministro ele é eleito pela Assembleia da República. Percebem isto? Mas o Primeiro-Ministro, não é, vai ser um Primeiro-Ministro diferente do Primeiro-Ministro atual, né? Porque o Primeiro-Ministro atual é um Primeiro-Ministro que não tem poderes executivos. É um Primeiro-Ministro que não responde diretamente ao Parlamento. Portanto, o Parlamento, quando convoca, digamos assim, o governo, o Primeiro-Ministro não tem uma responsabilidade direta de prestar contas, porque ele próprio não tem poderes executivos. Ele é uma espécie, se me permitirem, não quero ofender a ninguém, mas o Primeiro-Ministro é uma espécie de um menino de recados. Portanto, ele não tem uma responsabilidade direta. Então, a partir deste sistema semipresidencialista, nós vamos ter um Primeiro-Ministro que responde diretamente ao Parlamento. Portanto, o Parlamento poderá chamar ao Primeiro-Ministro, poderá chamar aos ministros, periodicamente, para responder em debate com o Parlamento. Não o que acontece hoje. O Presidente da República vai ao Parlamento, mas no Parlamento o Presidente da República só vai fazer um simples comunicado à nação e que não há debate. Então, nós queremos alterar este sistema, que é colocar o Primeiro-Ministro com poderes executivos eleito pela Assembleia da República. Ainda na Constituição da República, nós temos também algumas alterações que nós queremos fazer. Essas alterações, por exemplo, passa por nós termos uma forma de eleição dos deputados totalmente diferente do que acontece hoje. Não, nós hoje, para se ser deputado, só temos uma única forma. Ou você está numa lista, as chamadas listas plurinominais, portanto, você está na lista da RENAM, você está na lista do MDM, você está na lista do Podemos, ou você está na lista da Nova Democracia. O que nós queremos é que seja um sistema misto. Portanto, há de haver as chamadas listas uninominais, portanto, o deputado é eleito diretamente pela população, como acontece em vários países, como o Brasil, como em Cabo Verde,
Portanto, o deputado é eleito diretamente, né? Uma eleição direta do deputado, ou também as listas plurinominais, em que você tem uma lista com vários, é eleito o partido, depois o partido indica as pessoas em função do alinhamento na lista, não é? Portanto, esta é uma das questões que nós gostaríamos de ver alterada. A outra questão importantíssima na revisão da Constituição da República, queremos também, de uma vez por todas, garantir a chamada despartidarização do Estado. O que isso significa? Despartidarização do Estado significa que temos que tirar a carga do partido a conduzir o Estado. Primeiro temos que começar com o sistema de justiça. No sistema de justiça, os presidentes do Tribunal Supremo, Tribunal Administrativo, eles neste momento são nomeados pelo Presidente da República. Nessa altura, para o Presidente da República de nomear os presidentes do Tribunal Supremo, Tribunal Administrativo, Conselho Constitucional, as magistraturas, isto é, os pares, é que vão passar a eleger. Portanto, estes presidentes passam a ser eleitos pelos seus pares, pelas suas próprias magistraturas. E para o presidente de andar a nomear, o que pode acontecer, eles podem tomar posse perante o Presidente da República, mas eles não são nomeados pelo Presidente da República. Está bem? Outra questão também que nós queremos tem a ver com a chamada responsabilização dos titulares desses órgãos públicos. Neste momento, nós não temos histórico em Moçambique da responsabilização do Presidente da República. O Presidente faz e desfaz, não existe nenhuma forma de o responsabilizar. Então, nós, neste momento, queríamos apresentar também aquilo que chamamos uma lei de impeachment, né? Uma lei do impeachment. Uma lei do impeachment que permite que, quando o Presidente da República falta com os seus deveres, ele pode, a qualquer momento, ser responsabilizado e ser removido. Essa lei do impeachment não é só para o Presidente da República, essa lei do impeachment também é aplicável, também, por que não, aos presidentes do Tribunal Supremo, presidente do Tribunal Administrativo, ao presidente do Conselho Constitucional, aos ministros. Portanto, qualquer um deles, se faltar nos seus deveres, eles poderem naturalmente serem removidos pela lei do impeachment, que é uma lei que permite o quê? Permite a responsabilização desses cargos. Aqui temos uma imagem, está aí uma imagem do Tribunal Supremo. O que nós pretendemos em relação à abordagem do Tribunal Supremo? A abordagem do Tribunal Supremo é que, se formos a falar agora, por exemplo, da lei eleitoral, vamos falar um bocadinho da lei eleitoral. O que nós pretendemos em relação ao Tribunal Supremo é nós precisamos, relativamente ao Tribunal Supremo, queremos que, neste momento, por exemplo, quem atende ou quem julga os recursos eleitorais é o Conselho Constitucional. Na nossa ótica, nós queremos que o Tribunal Supremo ele passe a ser a última instância de recurso para as questões de recurso ou de contencioso eleitoral. E isso significa que o Conselho Constitucional vai apenas se restringir exclusivamente os aspectos meramente constitucionais. Os aspectos eleitorais passam a ser da responsabilidade do Tribunal Supremo em termos da última decisão de julgar isso. Bom, caros amigos, nós também, em termos o quê? Alguma restrição? Produção, podemos fazer um brevíssimo intervalo, voltamos já. Só um intervalozinho de 1 minuto só, já voltamos. Voltamos num instantinho, temos aqui uma pequena situação técnica, voltamos num instantinho. Então, num piscar de olhos nós já voltamos. No piscar de olhos voltamos já. Só no piscar de olhos. Voltamos já. Produção?
Ok, então estamos de volta aqui em direto para a página do Facebook de Venâncio Molhano. Também estamos em direto na nossa conta do Facebook. Bom, vamos agora terminar rapidamente este tema das reformas. Portanto, na verdade, este documento já foi escrito, estava aqui a fazer um pequeno resumo, e este documento está disponível na net, que é para vocês fazerem o estudo, para darem as vossas opiniões. Portanto, isto é um contributo que a Ana Mola quis dar. Mas deixa-me só terminar um bocadinho em relação à CNE. Portanto, o que nós estamos a pensar da CNE? Portanto, a CNE, na nossa opinião, ela passa da Comissão Nacional de Eleições e passa a ser a Comissão Eleitoral Independente. Esta CNE, ela vai ter 11 membros, na nossa opinião, e esses 11 membros, nenhum deles deve ter cor partidária. Portanto, o presidente desta Comissão Eleitoral Independente, por exemplo, vai ser eleito pela Assembleia da República. Vamos ter 3 membros desta Comissão Eleitoral Independente que vão ser eleitos pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, 3 membros eleitos pelo Conselho Superior do Ministério Público e também vamos ter um membro eleito pelo Conselho Jurisdicional da Ordem dos Advogados. Portanto, nós também defendemos a eliminação, de uma vez por todas, das chamadas Comissão Distrital de Eleições, Comissões Provinciais de Eleições ou Comissões de Cidade de Eleições. Essas têm que ser eliminadas porque, na nossa ótica, o STAI é suficiente para fazer esse trabalho. Portanto, eliminamos a Comissão Distrital de Eleições, Comissão Provincial de Eleições, porque são apenas órgãos de redundância, só de protelamento, apenas para se perder tempo e que depois não tem efetivamente nenhum valor acrescentado naquilo que se pretende. O que nós pretendemos é que haja na votação, né, o prazo que a Comissão Eleitoral Independente vai ter para anunciar os resultados deve ser até o 5º dia depois do encerramento das urnas. Não pode a Comissão Nacional de Eleições levar aquela eternidade de tempo. Portanto, até o 5º dia, a Comissão Nacional de Eleições já anunciou o resultado. Portanto, elimina-se. E também aqui queremos colocar uma coisa que é extremamente importante. Durante o apuramento eleitoral, o apuramento tem que estar disponível imediatamente na página da própria Comissão Eleitoral Independente. Portanto, a Comissão Distrital de Eleições, que já eliminamos, o STAI Distrital de Eleições, quando compila os resultados no dia seguinte, isto é, 24 horas depois das eleições, o STAI Distrital deve anunciar publicamente o resultado e enviar diretamente para um sistema ou para um diretório central que está na Comissão Nacional de Eleições. Também é importante nós falarmos um bocadinho sobre a lei do recenseamento, não é? A lei do recenseamento, na nossa opinião, a grande inovação que nós temos no recenseamento é que, ao fazer o recenseamento, deve-se recolher também os dados, tanto os dados do BI, os dados do e-mail, os dados do telefone. Para quê? Para permitir que, uma vez a pessoa cadastrada, quando começa a ser feito o apuramento dos resultados, o eleitor em casa, com seu telefone, recebe imediatamente o resultado da sua mesa. Portanto, a mesa fechou, produziu o seu edital, automaticamente é lançado o edital para todos os eleitores que foram registrados naquela mesa ou que votaram naquela mesa. Portanto, isto é automático. Então, é uma das formas que vamos usar, que é para ver se, em definitivo, nós eliminamos aqueles graves problemas que nós temos de serem geridos as eleições como se estivesse a gerir uma machamba lá da nossa sogra. Portanto, estas são as grandes inovações que nós temos. Podemos passar a parte do sistema eleitoral, do recenseamento. Já tínhamos falado aqui também sobre a questão das leis de responsabilidade dos titulares dos órgãos. Portanto, falamos agora do impeachment e falamos da despartidarização do Estado. Portanto, que nós queremos um Estado despartidarizado. Portanto, este é um resumo muito geral que eu queria dar aqui sobre aquilo que é a reforma
das propostas de reforma que a Ana Mola apresentou à COTE e que já partilhou com várias entidades de interesse que neste momento certamente devem estar a fazer uma análise sobre isto. Portanto, este era um quadro muito geral, mas o porta-voz da Ana Mola, como vocês viram, falou disto de uma forma mais detalhada, com mais detalhes. Portanto, era só para aqui fazer um convite aos estudantes, a fazer um convite às universidades, fazer um convite aos intelectuais, aos académicos, que temos este documento disponível e que pode ser estudado com mais pormenor e fazer a vossa crítica, dar as vossas sugestões, que é para a gente melhorar e também para que o documento de reformas final que for produzido hoje no país possa também refletir uma abordagem mais verdadeiramente inclusiva e mais integrada. Bom, caros amigos, e assim nós falamos hoje sobre o pacote das reformas e que o Ana Mola apresentou. Nós agora temos um outro tema. E qual é esse tema? Nós vamos falar agora um bocadinho sobre a questão das divisas, sobre a questão do Banco Central. Portanto, nós sabemos que neste momento existe uma escassez de divisas no mercado doméstico. Muita gente, sobretudo as pessoas que têm que viajar, que têm negócios, têm se queixado bastante sobre a impossibilidade de ter divisas, de ter dólares, não é? Está aí a imagem do Banco Central, aí os dólares estão aí. Bom, o que nós temos que falar um bocadinho aqui sobre a questão do Banco Central? Primeiro, a primeira coisa que gostávamos aqui de partilhar convosco é o seguinte. Diz-se que o país tem divisas. Portanto, o governador do Banco Central veio a público e disse que o país tem divisas. Que era apenas uma espécie de, não vou dizer especulação, mas um exercício irregular feito pelos bancos centrais ou uma malandragem dos bancos centrais para nós não termos divisas. O grande problema que se coloca agora com as divisas é que, primeiro, um país, olha bem para mim, abre bem os teus ouvidos, um país só tem divisas quando esse mesmo país consegue exportar, quando esse país consegue trocar, porque divisas o que é? Divisas, dólares, é uma mercadoria. Então, você tem que dar algo para trocar com dólares. Portanto, para nós recebermos dólares para o nosso mercado, você tem que dar algo que você pode dizer que faz a troca com os dólares. Recebo dólares e dou alguma coisa. E o que é que um país dá em termos de meios de troca? Um país dá a sua produção. Um país dá aquilo que produz. E o que é que nós temos em Moçambique? Primeira coisa que temos em Moçambique, temos um encrudescimento da insegurança no país. Está a crescer de forma galopante os raptos, os sequestros. Estão a crescer neste país chantagens aos empresários. Está a crescer neste país o sentimento de insegurança muito grande dentro do país e os empresários agora não se sentem com garantias de ter negócios seguros e negócios estáveis em Moçambique. Acho que muitos de vocês sabem que neste momento há uma estatística que eu vi há pouco tempo. Temos mais de 200 famílias que têm tradição empresarial em Moçambique, que neste momento estão em Portugal, estão em Luxemburgo, estão em Dubai, estão em outras praças, onde levaram dinheiro que devia ser investido em Moçambique e estão a investir nessas praças. Portanto, este é o primeiro ponto que nós temos que perceber em relação à questão das divisas. Outro aspecto que não é falado, né? Podes pôr aí a imagem do Banco de Moçambique para as pessoas saberem do que é que nós estamos a falar. Outro aspecto que não é falado, que é extremamente importante, é que o nosso país decidiu, depois de nós termos passado para o chamado mercado livre, decidiu-se que a taxa de câmbio, portanto é aquela taxa que da troca entre o metical e o dólar, a troca entre o metical e o rand, as taxas de câmbio serão taxas de câmbio flexíveis. O que isso quer dizer? Taxas de câmbio que elas são definidas
em função da lógica de quem procura a moeda e de quem está a oferecer a moeda para vender. Quem quer comprar, quem quer vender. O equilíbrio de quem quer comprar e de quem quer vender é que define, em princípio, teoricamente, a taxa de câmbio. Mas o que está a acontecer em Moçambique? A taxa de câmbio em Moçambique, né? Agora presta atenção no que vou dizer. A taxa de câmbio em Moçambique, ela vem sendo segurada há muito tempo. A taxa de câmbio em Moçambique é uma taxa de câmbio artificial. É uma taxa de câmbio distorcida. E eu, em relação a esta matéria, já tinha, em 2022, na altura que eu ainda era deputado, estávamos a discutir no Parlamento a questão do PSOE de 2023, portanto, o Plano Social e Econômico e o Orçamento do Estado de 2023. Eu já tinha indicado nessa altura, apresentamos uma proposta que era exatamente para se discutir em matéria urgente no Parlamento uma prova evidente que tínhamos encontrado de que o governo de Moçambique, o governo da Frelimo, manipula a taxa de câmbio. Que a taxa de câmbio, que é neste momento conhecida, é uma taxa de câmbio artificial. Logicamente, que a taxa de câmbio está ligada com a taxa de inflação. Portanto, a taxa de inflação aplicada para determinar os documentos como do Orçamento do Estado, são todos eles distorcidos das leis do mercado. E já nessa altura eu tinha apresentado uma proposta que o governo nunca quis ir ao Parlamento discutir isso conosco. Em 2022, o índice de preço do consumidor, que é, digamos assim, que é fornecido pelo Instituto Nacional de Estatística, nós descobrimos que havia uma manipulação. Por quê? Porque o exemplo que nós encontramos nessa altura, em setembro de 2022, a contribuição do tomate, que é um dos produtos que contribui grandemente para a taxa de inflação, a contribuição do tomate era de 0,35. Em setembro. Em outubro, o mesmo tomate, a contribuição já era negativa de 0,08%, que é impossível. Porque, vamos lá ver assim de forma simples, à medida que nós nos aproximamos do período festivo, isto é, das festas, a tendência destes produtos é aumentar. Portanto, o preço sobe. Não faz sentido, em setembro, o contributo do tomate para a inflação ser 0,35% e em outubro ser negativo de 0,08%. Portanto, era uma prova evidente de que há manipulação da taxa de inflação. Em termos práticos e diretos, o que isto quer dizer? Isto quer dizer uma coisa simples. O custo de vida real em Moçambique ainda não é conhecido. O governo de Moçambique está a manipular, está a distorcer o verdadeiro nível do custo de vida deste país. É por isso que você tem uma taxa de câmbio, por exemplo, praticamente nos últimos 3 anos, está estável em $65, mas vamos ao mercado negro, o dólar está a 70, 75, às vezes até 80. Então, nós temos um pequeno problema aqui. Qual é que é esse problema? A taxa de câmbio oficial que nós encontramos nos bancos, totalmente diferente da taxa de câmbio que encontramos no mercado negro. Se você vai ao mercado central, ali nos cambistas, você sempre encontra dólares. Vai ao banco, o banco não tem nem sequer $1.000 para quem quer viajar para fazer compras fora. Mas no mercado central e outras praças que a gente conhece, você pede o dinheiro que quiser. Se quer $50.000, está arranjo. Mas quanto é que está? Taxa de câmbio de 75%, 80%. 80%. Significa que o real valor da taxa de câmbio em Moçambique não é propriamente dos 65%, que é a taxa de câmbio oficial. Por outras palavras, em termos simples, o que queremos dizer? É que o Banco de Moçambique, o governador do Banco de Moçambique, ele continua a funcionar com os mesmos métodos do tempo do Partido Único.
do tempo em que o Banco de Moçambique recebia ordens do Comitê Central sobre a que nível é que deveria fixar a taxa de câmbio. É o que continua a acontecer agora. Oficialmente o mercado está livre, oficialmente a taxa de câmbio é flexível, mas na prática o Banco de Moçambique continua a pressionar e a determinar e a impor perante os bancos um valor fixo. Na verdade, temos uma taxa de câmbio fixa em Moçambique. Isto significa o quê? Significa que nós temos um governador do Banco de Moçambique que, na verdade, faz a ditadura do sistema financeiro. O nosso sistema financeiro está sob uma pressão ditatorial. E já tínhamos dito também, as taxas de juros de referência do Banco de Moçambique são extremamente elevadas. A taxa de reservas obrigatórias são muito elevadas. Isto significa o quê? O dinheiro que o Banco de Moçambique obriga os bancos a colocar lá cria uma situação que os próprios bancos ficam com aquilo que chama de liquidez reduzida. Portanto, há uma espécie de retirada, de secura da liquidez do sistema financeiro. Então, você, quando já vai ao banco, quer pedir dinheiro, as taxas que vão te cobrar são extremamente elevadas. Então, o problema da falta de divisas em Moçambique tem que se dizer que também isto é um resultado da má política monetária deste mesmo governo. Porque continuam a usar o Banco de Moçambique como se fosse uma entidade partidária, como se fosse uma filial do próprio Comitê Central. Portanto, o governador do Banco Central, na verdade, é digamos assim, é um posto avançado do Partido Frelimo no sistema financeiro. Este é o grande problema que nós temos aqui neste país. É por isso que nós mesmos tínhamos determinado no nosso manifesto a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que definia claramente como estabilizar a questão das contas públicas em Moçambique, como termos uma política monetária consentânea com um país que realmente quer desenvolver. No estágio em que está, vamos terminar já isto, no estágio em que o país está, da maneira como está-se a gerir o Banco de Moçambique, como está-se a gerir a questão das divisas de Moçambique, a política monetária, o país nunca vai sair da miséria em que se encontra. O país não vai sair da miséria em que se encontra. É por isso que nós trouxemos a nossa proposta de reformas para mostrar que temos capacidade de estabilizar as contas em Moçambique. Temos capacidade, estamos preparados para estabilizar as contas públicas. Termos uma política monetária que, de fato, impulsione o desenvolvimento, não o que está a acontecer. Porque o que está a acontecer agora, meus amigos, a taxa de câmbio está sendo segurada, a taxa de inflação está sendo segurada artificialmente, significa que, na verdade, esta inflação que anda aí a um dígito, na verdade, Moçambique hoje, em termos reais, a taxa de inflação em Moçambique deve estar próximo dos 100%. O que isso significa? Significa que o dia que realmente libertar-se a taxa de inflação, o tomate, que hoje, quanto é que está um quilo de tomate hoje? Não sabem esses jovens. Não compram tomate. A mamãe é que compra em casa. Hoje, os preços teremos que, hoje o custo de vida vai estar 3, 4, 5 vezes superior ao que está hoje. O sofrimento vai ser muito maior. E vejam só, quando estamos nos aproximar dos períodos eleitorais, a taxa de inflação é sempre segurada. É por isso que eu ouvi o chefe do governo a dizer que ia reduzir os preços dos produtos de primeira necessidade. Essa redução dos preços é uma redução artificial. O custo real não é esse, porque eles seguraram a taxa de inflação. Portanto, vamos terminar essa questão do Banco de Moçambique, da questão das divisas, dizer que o grande problema das divisas, primeiro tem a ver com a instabilidade que o país se encontra, que não permite a atração de investimento direto estrangeiro, nem sequer do investimento doméstico. Estamos a ter pessoas a abandonar o mercado,
estamos a ter pessoas que não investem no mercado por causa da questão da insegurança, por causa dos raptos, por causa dos sequestros, por causa das perseguições, por causa dos altos impostos que os empresários são sujeitos. E, por outro lado, também o Banco de Moçambique está a aplicar, neste momento, uma taxa de inflação fixa, manipulada, que não é verdadeira, e a taxa de câmbio que impõem os bancos é uma taxa irrealística, distorcida, e, na verdade, o Banco de Moçambique está a praticar ditadura no sistema financeiro. E onde há ditadura não pode haver desenvolvimento. Portanto, este era o ponto que eu queria colocar aqui sobre a questão das escassez de divisas, a questão do Banco Central, e penso que esse tema já foi abordado. Produção, vamos agora para outro tema. Qual é o tema que nós temos a seguir hoje? Não? Portanto, temos a questão também que já foi reportada, o Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros não, há pouco tempo aprovou a questão da revisão da lei do IVA, IRPC e IRPS, e que veio a grande novidade de que se vai aplicar o IVA nas chamadas transações digitais, né? Ou da chamada economia digital. Economia digital, por outras palavras, é esta que está a ver aí na sua tela. Imola, M-Pesa e M-Cash. Portanto, fala-se do IVA. Bom, segundo o documento do Conselho de Ministros, não fica claro onde é que vai incidir esse IVA. Se o IVA vai incidir sobre o valor total da transação, portanto, se eu transfiro 100 meticais, o IVA vai incidir sobre os 100 meticais, portanto, é o valor total da transação, que estou a dizer, ou o IVA vai incidir sobre a comissão que a própria operadora coloca sobre os 100 meticais. Portanto, essa não há clareza ainda. Portanto, o que é importante que a gente saiba, isto é preciso pôr claro para toda a gente. Na SADC, na União Africana, na OCDE, na União Europeia, não há nenhum país no mundo que tenha provas de que eles apliquem o IVA no valor total da transação. O IVA é aplicado ou numa comissão, ou então naquilo que chama dos serviços digitais. Qual é que é a situação em Moçambique? Ainda tem que haver clarificação. Mas mesmo que eles venham clarificar, é preciso perceber aqui uma coisa que nós temos aqui neste país. Primeiro problema que você tem neste país é que há uma coisa que chamam-se de inclusão financeira. A maior parte da população moçambicana não tem acesso aos bancos comerciais. Ponto número 1. A maior parte da população moçambicana não tem acesso aos bancos comerciais. A maior parte da população moçambicana não tem acesso ao sistema financeiro, ao sistema bancário. Então, qual é que é o meio que as pessoas utilizam para fazer reserva de dinheiro, para fazer pagamentos ou para receber pagamentos? São estas opções das chamadas contas móveis ou então da chamada economia digital. Nós temos uma população com problemas bastante sérios. Estava a falar antes da taxa de inflação do país, para todas as razões quanto eu expliquei, o custo de vida altíssimo. Temos neste momento, tivemos há pouco tempo o inquérito que foi feito pelo Instituto Nacional de Estatísticas, que mostrava que o rendimento médio em Moçambique é de cerca de 49 meticais por mês, por pessoa. Portanto, significa que nós temos uma população à beira não da pobreza, mas da miséria. Então, para se pensar em colocar este IVA, mesmo que se cobre o IVA na comissão que é deduzida pelos operadores, isto é, pelo Imola, pelo M-Cash, a verdade é uma. Estas operadoras todas fizeram os cálculos, fizeram as suas projeções
com base naquilo que tem sido o ganho das suas comissões até hoje. Se o governo coloca o IVA, estas mesmas operadoras vão depois encarecer o custo final do consumidor. O paulino, que sempre compra pão com base no Imola, a partir deste momento, a comissão que vai ser cobrada vão compensar os 17% na comissão cobrada ao paulino. Na comissão cobrada à dona Matilde, aí em casa. Significa que esta medida é uma medida que veio ainda um povo que já estava na beira da pobreza, agora é para arrastar o povo para a beira da miséria. E também quando se aplicam esse tipo de medidas, a primeira coisa que tem que ser feita tem que se fazer aquilo que chama de estudo de impacto. Você não analisa e não apresenta uma medida destas sem ter apresentado o estudo de impacto. O que é o estudo de impacto? O estudo de impacto é um estudo de viabilidade que demonstra que tipo de impactos sociais, financeiros, econômicos é que uma medida destas vai criar. Portanto, não há nenhum estudo de impacto que eu tenha ouvido falar que o governo tenha se baseado nele para determinar esse IVA nas transações digitais. Isso é o grande problema. Segundo, este mesmo governo está a criar condições para esta população estar na beira da miséria como está a viver. Ainda agora querem encarecer, para aumentar a base tributária. A base tributária não pode ser aumentada ou alargada com base em empobrecer cada vez mais o miserável. Este é o primeiro ponto. Portanto, não foi feito nenhum estudo de impacto, não está sendo feita nenhuma análise sobre as reais situações, a real situação do custo de vida, da situação econômica, social deste povo que está cada vez mais empobrecido. Todas as estatísticas mostram, nos últimos 10 anos em Moçambique, o número de pobres aumentou 2 milhões de pobres nos últimos 10 anos. Então, é preciso aí ter-se muito cuidado em colocar o povo com ainda um jugo sobre o seu pescoço. Este é o primeiro ponto que eu queria referir em relação a esta questão do IVA. E é preciso também, em certa medida, parar de abusar o povo. Quer dizer, é um povo, tudo bem, é um povo que, pela força e por culpa deste mesmo regime, a educação não foi disponibilizada para as pessoas. Hoje em dia, temos a maior parte das pessoas ainda sem acesso à educação, sem acesso à saúde, sem acesso aos serviços básicos que dêem dignidade às pessoas. Então, no mínimo, tem que haver um pouco de respeito para essas pessoas. Não vai-se agora olhar para o povo como se fosse um saco azul. Portanto, a corrupção que acontece no país, desvio de fundos, tira-se tudo do Estado. Até o Fundo Soberano foram lá tirar cerca de 33 milhões. E agora, para compensar a grande corrupção dos grandes, vai-se ao povo para sacar ainda o pouco que este povo tem para poder sobreviver. É o mesmo que encontrar alguém na sala de reanimação ligada com máquinas só para ele poder sobreviver e você desligar as máquinas. Então, não desligue a máquina do povo. Primeiro, permitam que o povo possa sobreviver. Portanto, esse aqui é o ponto que eu queria fazer aqui. Mas é lógico, nós precisamos que o governo venha explicar onde é que vai incidir o IVA. Incide sobre o valor completo da transação, incide sobre a comissão, incide sobre o próprio serviço. Onde é que incide o IVA? Para a gente falar. Mas de qualquer das formas, sem apresentar nenhum estudo de impacto, é uma medida precipitada, é uma medida pura e simplesmente para agravar ainda mais a miséria deste povo. Produção! Temos ainda mais algum tema para hoje? Temos mais algum tema? Muito bem. Temos sim, temos que ter, porque
A situação do terrorismo no Cabo Delgado. Toda a gente está a acompanhar, as notícias já andaram muito. Portanto, os tentáculos do terrorismo já a sair de Cabo Delgado. Agora temos uma situação muito difícil em Nampula. Temos deslocados no distrito de Memba em situação deplorável, uma situação realmente bastante triste. E temos visto, inclusivamente o partido de Frelimo, penso que foi lá deixar produtos e não sei o quê. Mas é preciso perceber, afinal de contas, o que é que está a acontecer com o combate ao terrorismo? É preciso nós percebermos isto. O que é que está a acontecer com o combate ao terrorismo? Olha só a população. Veja a miséria, a desgraça, a tristeza em que este povo se encontra. Já é um povo martirizado, um povo humilhado pela gestão defeituosa, pela gestão, digamos assim, tipicamente de escravização deste mesmo povo. E agora, como se não bastasse, mais acrescido ainda, mais um elemento de sofrimento, mais uma injeção para este mesmo povo sofrer. Este terrorismo, esta luta do terrorismo, como é que está? As notícias oficiais é que se diz que a situação do terrorismo está controlada. A situação está controlada no Teatro Operacional Norte. E temos aqui pessoas na miséria. E o terrorismo a expandir-se. Estava ainda a falar ainda hoje com um estudioso sobre essas matérias que dizia que a ligação costeira entre Cabo Delgado e Nampula é uma das formas de expansão destes tentáculos de terrorismo para Nampula. Porque há um fluxo, sobretudo na parte da pesca, e este fluxo pesqueiro entre estas duas províncias tem sido uma das fontes, uma das janelas abertas para a expansão, digamos, dos tentáculos do terrorismo. Tudo bem que assim seja, mas a grande questão é qual é que é a real situação do combate ao terrorismo em Cabo Delgado. E uma das coisas que aproveito aqui hoje dizer, às vezes a gente fala sempre dos militares, porque os militares isto, militares aquilo. Os militares, estes da FADEM, devem ser das piores vítimas deste mesmo conflito. Nós temos militares neste teatro com falta de tudo. Estes militares não têm logística, não têm alimentação, não há fardamento. Não há para esses militares, mesmo a questão dos salários, as questões remuneratórias. Portanto, são grandes vítimas. E muitos deles, infelizmente, informações de pesquisa que existem, não muito bem enturmados com a própria população, portanto, não conseguem se integrar perfeitamente na própria população. E a própria população, às vezes, repara e olha para os militares como se fossem inimigos. Então, essas questões todas. E nós temos forças estrangeiras que estão em Moçambique, cujo quadro de como é que essas forças chegaram até hoje continuam a segredo do Estado. Nós perguntamos no Parlamento que não podem entrar forças militares estrangeiras no nosso território sem autorização do Parlamento, sem conhecermos os termos de referência destes contratos. Portanto, estes militares estão lá, não sabem de nada, nem sabem as razões por que eles são lançados para esta guerra, não têm apoio logístico, não têm condições mínimas para o próprio combate, estão totalmente desmoralizadas. E depois também temos aquelas questões que sempre falamos, quer dizer, não existe nenhum investimento direto em Cabo Delgado, as condições económicas e sociais, infraestruturas, investimento público em Cabo Delgado para aquela população praticamente não existe, uma população esquecida. Então, este aqui é o grande problema que nós temos. Claro que esta é uma situação triste que nós temos, mas é preciso analisar o que está a acontecer em Cabo Delgado. E como é que este conflito vai terminar? E há sempre a ideia de que boa parte das elites do próprio governo, do próprio regime, muitos deles, nestas zonas onde existem esses conflitos, têm negócios lá. O CIP publicou um trabalho interessante que mostrava o nível de licenças minérias que foram concedidas desde que o conflito começou em 2017
até hoje são 2, 3 vezes superiores que 10 anos antes. Quer dizer, no tempo em que não havia conflito, comparado com o tempo de conflito, nós temos muito mais licenças a serem concedidas no meio da guerra do que no tempo da paz. O que isso nos traz? Que há, de fato, pessoas que estão a tirar proveito, estão a enriquecer com a situação do conflito em Cabo Delgado. E está provado nos documentos. Inclusivamente, o próprio ministro da Defesa tem concessões minérias em Cabo Delgado. Então, como é que vamos combater este terrorismo? Como é que a gente vai combater este terrorismo? Como é que vamos debelar isto? E no fim, quem sofre é sempre o povo. Estas imagens que a gente está a mostrar, aí está a lista das licenças. Quem quiser, aproveita, investiga. Tem. O que estou a dizer está escrito. Portanto, ninguém vai dizer que me leva ao tribunal. Se quiser, leva-me ao tribunal. Mas está escrito. Temos estudos que provam isso. Então, a questão fundamental, como é que nós paramos com esta história de Cabo Delgado? Se temos um regime com interesses econômicos, financeiros, para enriquecimento no meio da guerra. Então, este é que é o grande problema. Mas nos solidarizamos com a população de Cabo Delgado e também queria fazer um apelo muito grande a toda a população moçambicana. Temos muitas pessoas deslocadas, há uma crise humanitária verdadeira agora, não só em Cabo Delgado, agora também em Nampula. Portanto, queria apelar a todo o povo moçambicano, empresários, partidos políticos, que temos que fazer alguma coisa, pelo menos pela situação humanitária no país, e é urgente haver neste país um debate muito sério sobre realmente o que está acontecendo em Cabo Delgado e quais são os caminhos a seguir para se resolver o problema de Cabo Delgado. O problema de Cabo Delgado não pode ser um assunto monopolizado pelo governo, porque já vimos o próprio governo está a demonstrar que tem limitações claras em poder resolver o problema de Cabo Delgado. Então precisamos de um debate sério, nacional, sobre o problema de Cabo Delgado. Que neste momento, elementos do governo também são parte do próprio problema. Esta é a grande questão que nós temos. Bom, produção, então um abraço forte para a população de Cabo Delgado, população de Nampula. Também um abraço muito forte para todos aqueles que estão a sofrer de raptos, de sequestros, de perseguições, de vários tipos de crimes que temos a ter no país. Também temos os crimes de rapto de mulheres, os crimes que têm a ver com o tráfico de órgãos humanos, que agora está a crescer bastante, crimes ligados à droga, portanto, há uma sociedade, há uma juventude que está sendo destruída exatamente pelo tráfico de drogas, e a gente sabe muito bem quem são os barões dessa droga. Claro, são elementos, são os chefes deste mesmo regime. Isto está provado, temos estudos que provam isso. Então, uma grande solidariedade com essa população moçambicana que está a sofrer por várias coisas. Sofre por terrorismo, sofre pela corrupção do governo, que lhes retira todo o tipo de recursos que era para a educação, para a saúde, para infraestruturas, para investimento público. A população que sofre por causa dos raptos, por causa dos sequestros. Há a população que sofre por causa de crimes que têm a ver com órgãos humanos, outras coisas. Então, é uma sociedade que neste momento realmente o país está neste momento numa situação, já tocou o fundo do poço, penso que já está a passar abaixo do poço, já ir para a parte subterrânea. Então, precisamos realmente fazer alguma coisa e o país não pode continuar a andar assim. Agora, as estatísticas mundiais da PNUD que mostram o índice de incidência da pobreza, voltamos também de novo. Somos o segundo país mais pobre do mundo. Mas como é que é possível um país com o nível de riqueza que tem, a forma, as descobertas que são feitas todos os dias, temos dos melhores rubis do mundo, temos das maiores reservas de gás do mundo, temos mármore, que é dos mais apreciados no mundo, temos diamantes, temos ouro, temos madeiras preciosíssimas, únicas, temos florestas que só existem em Moçambique, que não existem em outra parte do mundo. Então, como é que este povo está nesta miséria toda?
E como é que vamos continuar assim? Como é que a gente continua assim? E o tipo de gestão partidarizada, estivemos aqui a ver a questão do Banco de Moçambique, portanto, tudo é partidarizado na função pública, os empresários a serem chantageados, quer dizer, isto é realmente um tipo de escravatura com novo rosto, né? Um tipo de colonialismo, digamos, de novo tipo, de nova versão, de colonialismo do 2.0, que estamos a passar aqui em Moçambique. Caros amigos, grande solidariedade, um grande abraço para toda essa população que está nessa situação, que está, digamos, a sofrer com uma gestão calamitosa desta nação, uma gestão desastrosa do bem público e uma gestão, até posso dizer, em certa medida, uma gestão criminosa da própria nação moçambicana. Caros amigos, vamos agora para os nossos últimos temas. Eu tinha dito que vamos ter algumas novidades no fim do programa e aqui está. Nós temos o Partido Anamola, está praticamente há 3 meses. O nível de adesão de membros é muito bom, está muito bom, mas naturalmente temos também boa parte da população que não tem capacidade financeira de poder pagar aquilo são os custos mínimos de produção do cartão, da membresia, que tem custos muito elevados. Só para dar-vos um exemplo, só as máquinas de impressão de cartões estão cerca de 50 mil rands. As fitas para nós produzirmos os próprios cartões também são caríssimos. Portanto, os custos são extremamente elevados e é por isso que, em certa medida, também nós tínhamos custos do cartão dando a mão à palmatória que não estavam acessíveis para o cidadão comum. Mas neste dezembro nós queremos, em função do apoio que estamos a ter de vários parceiros que estão nos a apoiar para reduzir os custos e podermos também depois facilitar a aquisição dos cartões pelos nossos membros, pelos nossos simpatizantes, o partido neste momento está a trazer uma novidade extremamente interessante. O custo do cartão vai baixar de uma maneira escandalosa. Escandaloso no sentido positivo. Mas vamos lá ver o pequeno vídeo promocional sobre essa matéria, o pequeno tutorial sobre isso. Produção, vamos passar esse vídeo antes de fazermos alguns comentários, né? Temos o vídeo pronto? Então, por favor, passa aí o vídeo. Cidadãos do Anamola, atenção, atenção! Uma oportunidade histórica está prestes a começar. Na próxima quinta-feira, à meia-noite, lançamos a nossa Black Friday Anamola, uma iniciativa única para você fazer parte do nosso grande partido Anamola de forma mais acessível e vantajosa do que nunca. E olha só o que preparamos para você. O cartão de membro que antes custava 400 meticais, agora está com 75% de desconto, por apenas 100 meticais. E mais, se for fazer a sua inscrição na plataforma, pode garantir a inscrição mais cartão por apenas 200 meticais. Uma economia incrível! Bom, e aí passou o vídeo que é a promoção que vamos fazer no mês de dezembro para permitir que todo membro, todo simpatizante que quiser ter o cartão do Partido Anamola tenha em situação extremamente vantajosa. O cartão antes, conforme vocês viram, a emissão do cartão, só a própria emissão, estava a custar cerca de 400 meticais. Por quê? Porque o custo da impressão deste cartão, contando com a máquina e as fitas, estava mais ou menos próximo de 390 meticais. Então só tínhamos cerca de 10 meticais que era para fazer a manutenção. E a pessoa tinha que pagar a inscrição, não é? Tinha que pagar a inscrição, tinha que pagar a joia e depois tinha que pagar a taxa de emissão do cartão. Que tudo saía a cerca de 550 meticais. Estava realmente muito, muito caro. Mas graças a Deus, parceiros nossos que estão a ajudar-nos para baixar esses custos, portanto, suportando boa parte dos custos que nós temos, agora, já neste mês de dezembro, você já não precisa pagar a inscrição, você só paga a primeira cota, que é de 100 meticais, e o cartão que antes era 400, agora passou para 100 meticais.
Então, 100 meticais da cota, 100 meticais da emissão do cartão, são 200 meticais para você ter o cartão na sua casa. Então agora está facilitado. Você que ainda não é membro da Anamola, você que pretendia ser membro da Anamola, mas que o custo era extremamente elevado, você tem agora a oportunidade de apenas com 200 meticais, você se inscreve na plataforma, paga 100 meticais da primeira cota, paga 100 meticais para a emissão do cartão, 200 meticais, e o cartão é emitido e na altura o cartão chega até si até a sua casa. E, produção, essa coisa que mostraram, não vi muito bem, vem para aqui a vossa. E também, olha, também queríamos dizer que aqui faltava esta informação. Esta promoção começa hoje, dia 4. Quando forem 0 horas, você já pode se inscrever com base nestes novos custos, nossos novos valores que aqui indiquei, 100 meticais para a primeira cota e 100 meticais para para emitir-se o cartão. Hoje, a partir das 0 horas, quem não se inscreveu, hoje, fica atento, basta dar 18 horas, entra na plataforma, aproveita hoje para você se inscrever para se ter o teu próprio cartão. Começa hoje. Portanto, vamos, neste mês de dezembro, fazer esta promoção. Não é magnífico? Não é bonito isto? Não é bom? Então escreve lá aí, escreve para a minha produção, diga que é magnífico, não é? Com Anamola, Anamalala, Anamalala, Anamalala. Então, é isto que nós tínhamos aqui a apresentar. Você vai ter o seu cartão com apenas 200 meticais. Faz isso agora e convida a sua família toda. E queria avisar uma coisa. Já me esquecendo. Até a produção não me recordou sobre isso. Vamos ter alguns prémios este mês. A família, ou o chefe de família, que inscrever maior número de filhos, vai ter um prêmio especialíssimo que a Anamola vai lhe conceder. Portanto, você, papá, você, mamã, inscreve os teus filhos e a produção vai passar aí os contactos para tal e envia o comprovativo de que você inscreveu todos os teus filhos e você vai receber um prêmio fabuloso que você nunca imaginou. Portanto, inscreve a sua família toda e apresenta. Bom, se você também pode fazer outra coisa, pode não ser a tua família de lá de casa, mas se você conseguir reunir os teus amigos, poder inscrever os teus vizinhos, também serve. E todos quantos foram inscritos por ti, junta e envia para os canais que nós vamos mostrar e o partido vai atribuir neste mês de dezembro um prêmio muito especial. Tá bem? Agora, outra novidade que agora também é indicar. Neste mês de dezembro, todos aqueles que tiverem 65 anos de idade ou mais vão ter o cartão Mahala, 0 meticais. Não paga nada. Mahala, 0 meticais. Todos que tiverem, os nossos papás, 65 anos de idade para cima, se inscreve na plataforma, não paga nada. Mahala. Vamos emitir o seu cartão e vamos entregar o seu cartão na sua casa. Coisa única, só a Anamola faz isso. Por último, dia 23, dia 24, vamos fazer uma coisa interessante aqui na cidade de Maputo. Nesta promoção que estamos a fazer, eu pessoalmente vou estar num ponto da cidade de Maputo em que você vai se deslocar a esse ponto e vai ter o cartão em 5 minutos. Inscreve-se, 5 minutos depois, a gente emite o cartão e te entrega na hora. Vai acontecer isto este mês de dezembro. Mas vou anunciar qual é esse ponto em que vamos lá estar. Então estaremos lá, os nossos parceiros estão nos ajudar. Espero que pelo menos a gente consiga mais 2 ou 3 máquinas. E vamos estar com todos os mobilizadores digitais do Partido Anamola. E vamos
emitir cartão em 5 minutos nesse dia. Vamos fazer esse tipo de promoção. Você se inscreve, dá os seus dados, 5 minutos depois está a receber. Se for um papá com 65 anos, 66, inscreve-se, não paga nada. 0 meticais, levou o seu cartão, já foi para casa. Não é bonito isto? Ok. Muito bem. Produção, parece que temos também aí mais uma novidade. Agora temos uma grande novidade. Espera, você está em casa, quer ver essa novidade ou não quer? Não, escreve aí, escreve para a nossa produção. Diga que quero ver essa novidade. Produção, estão a escrever aí ou não? Estão a escrever? Diga aí, quero ver essa novidade. Diga lá, diga, para a gente mostrar. Esta é uma grandíssima novidade. Grandíssima novidade. Estão a escrever? Estão a escrever. Quero ver essa novidade. Ok. Produção, antes de para eu não falar demais, passa-me um vídeo aí que vai mostrar qual é essa novidade.